felicidade, porque a ansiedade, ela é um tema que o Senhor Jesus, Ele deixou muito claro na Bíblia, né? E como o povo não é de agora, né? Eles falam aqui nesse século, mas o Senhor, Ele já via, né, o pico de ansiedade que tinha naquela época. E hoje não é muito diferente, né? E eu vou estar seguindo aqui, senão eu vou falar um monte de coisa. Bom, eu vou voltar aqui. Espera aí que eu estou ansiosa também. Só que essa ansiedade minha já é uma ansiedade normal. Bom, vou contar um testemunho. Um testemunho e que depois se tornou um testemunho. Devido tanto tempo, né, assim, naquela correria, no estresse, eu não dava direito ao meu corpo descansar, porque eu não entendia muito bem a importância que há, né, nesse sentido de deixar o corpo descansar, de relaxar. Então eu nunca dei esse direito ao meu corpo, então eu não tinha horário para dormir e tinha horário para levantar devido às crianças serem pequenas, né? E foi passando o tempo foi passando, a idade foi chegando, estacionou nos 18 anos, lógico, e desculpe a mentira, nem preciso falar que é mentira. E aí o que aconteceu? Até o dia que o meu corpo quase que explodiu, né? A pressão começou a subir, comecei a sentir um monte de sintomas. Por não conhecer, né? Não me conhecer, achei que eu estava doente, com alguma doença. E geralmente é o que acontece quando você chega no pico da ansiedade, você acha que você está doente. Você começa a ir no médico, você começa a fazer um monte de exame, e muitos dos exames não dá em nada, porque você não está, na verdade, doente no organismo, mas tudo por causa do estresse. Então o estresse é terrível mesmo. Eu cheguei a ponto de pedir para Deus me levar, eu deitar no chão e falar: Deus, me leva, porque eu não sei o que está acontecendo comigo. Desculpa que ainda não fui na terapeuta. E por não conhecer, eu sentia muita palpitação, falta de ar, começava a suar, né, tremer, aquela sensação de morte mesmo, uma sensação horrível mesmo, e a gente vai ver que são os sintomas, né? E o meu cérebro acelerado, né? Porque eu pensava assim, parecia que eu não conseguia parar de pensar em um monte de coisa, mas não coisas positivas, mas negativas, né? Que é o que acontece. E eu colocava a mão em mim e falava: sai em nome de Jesus, toda perturbação, todo mal, todo demônio que tiver. Estava por não me conhecer. Então pedia para o pastor, pegava a mão do pastor, colocava: ora por mim. E ele: bem, você não tem nada. Tudo isso devido ao estresse. Eu passei um bom tempo assim, irmãos, que eu via o dia amanhecer, mas não, prazerosamente, não ir na internet, mas eu tinha eventos na igreja, eu ficava até amanhecer o dia fazendo lembrancinhas. Muitas vezes o pastor levantava assim, porque eu acho que ele colocava a mão assim, via que eu não estava, e eu acordava e ia lá na sala: bem, pelo amor de... Quando ele falava pelo amor de Deus, eu ia dormir. Pelo amor de Deus, bem, vem dormir. Aí eu ia, né? Mas eu deitava, meu coração ficava ai, eu preciso acabar aquela lembrancinha. Ai, meu Deus, eu preciso acabar. E quantas vezes eu deixava ele roncar, quando ele começava a roncar, e tirava a mão, que ele colocava a mão para ver se eu estava deitada. Aí ficava lá para ver se ele continuava roncando. Aí levantava, acabava a lembrancinha, amanhecia o dia. Isso foi muito e muito tempo, irmãos. E aí veio o resultado.
que muitos dos irmãos, algumas irmãs sabem, outras não sei se sabem, mas eu cheguei a falar aqui na igreja da situação horrível que eu passei devido ao descanso. Eu lembro que a gente ia em acampamentos com a igreja, né, várias vezes no Três Poderes, e eu achava que eu não tinha aquele direito de estar ali descansando, né, não conseguia relaxar. E muitas vezes Deus falava comigo. Então eu já estava assim aos extremos. Eu achava que eu por estar ali ao lado do pastor, por pastorear, eu tinha que ficar ali, não tinha 24 horas para mim, tinha que ter, né, muito mais horas para mim. E era pouco. E isso tudo veio, né, e isso acontece se a pessoa não dar esse direito ao seu corpo de descansar, de relaxar. Um dia explode, né, tudo. E graças a Deus, ele me deu assim oportunidade de estar aprendendo, né? Tanto que quando foi para fazer a psicologia, e não fiquem preocupados se não der tempo, eu não vou ficar até meio-dia, só vou ficar até o tempo mesmo. Se não der para acabar hoje, eu estava falando para o pastor que a gente pode também estar escolhendo alguns transtornos, né? Para a gente estar estudando também, e específicos, né? Alguns a gente estuda aqui na faculdade, é tipo clínico geral, né? Você estuda um pouco de cada. Mas a gente pode estar estudando alguns transtornos que eu já vi, outros que a gente vai estar vendo, como transtorno do toque, né? A pessoa que tem uma... Eu vou deixar para a gente... Deixa eu continuar aqui. Então, eu passei por esses momentos todos, e quando foi para entrar na faculdade de psicologia, eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, como que eu vou entrar na faculdade para fazer psicologia se eu passei por tudo isso? Então Deus, Ele foi tranquilizando o meu coração, porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então tudo que eu passei, mesmo que Deus não queria aquilo para mim, né? Você vai começar, eu não preciso descansar porque vai cooperar amanhã para o meu bem. Não, isso é importante, você descansar. Você ter um dia para descansar. Isso foi ensinado quando eu era ainda jovem, ali quando eu trabalhava, né, na Ford, que eu acordava todo dia 4h30 da manhã, batia o cartão 5 na Ford, lá em São Paulo, e no final de semana eu ficava até tarde da noite, né, acordada, saía com os jovens da igreja, aquela coisa, não tinha pressa, levava o pessoal para casa. Um dia meu pai chegou e me chamou e falou, olha, o próprio Deus precisou descansar, e você precisa descansar também. Ah, pai, mas semana toda trabalhando, eu preciso... Não, no domingo você vai na igreja, né? Você precisa ter um tempo para descansar, que você não descansa. E o pai fala aqui, sai por aqui, né? Não que ele estava me proibindo de ir para a igreja, era importante que eu fosse na reunião dos jovens, mas que eu chegasse cedo para descansar. Só que depois da reunião dos jovens, a gente ia sair, comer pizza, né? Quantas vezes eu chegava em casa, eu e minha irmã, né, na ponta do pé, que a gente abria. Porque se meu pai estivesse na sala, a gente ouvia até o outro dia, no horário da escola dominical, né? Aí a gente abria a porta e ele estava deitado lá no sofá, eu vejo como hoje, com o óculos dele. Quem conhece meu pai, né? Só que ele deve ter mudado de óculos, né? Então ele ficava lá, quando a gente ligava a luz, ele olhava sempre a gente por aqui, né? Até hoje eu não perguntei porque que ele... E aí ele fazia... Isto é hora de chegar. Aí a gente podia sentar no sofá, nós duas, que a gente ia ouvir até, né? E aí ele falava um monte de coisa, e ainda ia falar com o diretor lá, do coordenador dos jovens, que a gente, além de nós sermos, né, ter uma idade e também não ter documento, né? Isso 17, 18 anos. E sendo que naquela época era violento, hoje é muito mais,
né? Mas naquela época já tinha violência, então tudo isso, todo esse tempo de não descansar, não permitir que o corpo descansasse, né? Veio à tona todo o estresse. Então é importante você descansar. A ansiedade é o mal da civilização contemporânea e ela decorre normalmente da excitação constante em que vivemos nas situações de estresse. Como eu falei, sobre pressão, né? Sobre todo no trabalho, né? É um tema que também eu gostaria de estar falando, né? Da importância de você sentir uma satisfação naquilo que você faz. Porque se você não sentir satisfação naquilo que você faz, também vai se transformar em um estresse muito grande para a tua vida. E vai trazer o quê? Vai trazer os transtornos, vai trazer doenças também para você. Então é importante você se sentir bem naquilo que você faz, né? É uma das coisas que a gente estuda. Então a vida agitada, né? Essa vida toda, velocidade total, isso traz esses transtornos para a gente. Já deu a hora? Já deu? Não? Você sente um certo mal-estar quando é obrigado a se expor diante das pessoas desconhecidas e também conhecidas, certo? Né? Você frequentemente se limita com um assunto sem importância. Você é daquele tipo que fica tenso, né, durante uma boa parte do dia. Você tem dificuldade para tomar iniciativa. Tudo isso traz uma ansiedade muito grande. A ansiedade, irmãos, o que faz com que ela venha, né, à tona? É principalmente naquilo que você não tem certeza do que vai acontecer. A pessoa tem ansiedade, tem aquela preocupação excessiva com o futuro. É como o pastor estava orando aqui. Ela é diferente do medo, porque o medo, geralmente a gente tem o medo de uma coisa concreta, não é mesmo? Você tem esse cuidado seu de atravessar a rua é bom. Porque se você dá um de super crentão, né? Eu não tenho medo de nada, né? Aí vai, atravessa a rua e é atropelado. Então tem coisas que são boas para você. É importante, esse medo de preservação é importante, né? Então a ansiedade, ela desencadeia nessa situação. Você fica com medo porque você não sabe como vai ser recebido. Você fica com medo porque não sabe como vai ser amanhã no trabalho. Você fica com medo de perder o esposo, de perder a esposa. Você fica com medo de ser mandado embora. Você fica com medo de um monte de coisa que você não tem certeza que vai acontecer. Isso é ansiedade. E que traz toda sintomas, né? Essas coisas. Então você tem medo como eu falei, isso também vai acontecer muito, eu vou falar e depois vou ver o que eu falo. O que é ansiedade? É ter medo e ansiedade diante de coisas assim. Dentro de certos limites, é normal. Então ansiedade de estar aqui na frente falando com vocês, né? Suando, né? Bom que eu vou emagrecer mais. É normal, isso é normal. Trata-se de uma resposta do organismo diante de uma ameaça objetiva à própria existência. Então, ter medo e ansiedade diante de coisas assim, dentro de certos limites, é normal. Trata-se de uma resposta do organismo diante de uma ameaça objetiva à própria existência. Tudo que está em relação à nossa sobrevivência, isso é normal. Porque eu estou aqui na frente, eu não sei se alguém vai atirar uma cadeira, um sapato, um tomate, né? Então, estou me preservando. Medo e ansiedade são, portanto, sentimentos comuns, normais, que servem para nos proteger até aí na parte do normal. Ambos são muito parecidos. O Eric está andando comigo? Espera aí que deu um... No meu deu um pique aqui. Espera aí.
Então, pensando no que eu falei, vão pensando, que nem na faculdade acontecem essas coisas também. Então, vamos lá agora. Legal. Medo do perigo imediato. Já a ansiedade se caracteriza por uma sensação desagradável de tensão e apreensão, fazendo antecipar um perigo futuro, como eu falei, que pode ou não acontecer, né? Medo de ser mandado embora, que nem um tempo estava acontecendo uns cortes na empresa que o Weber estava trabalhando, né? E aí veio aquela preocupação em relação a ser mandado embora. Aí a gente começou a conversar, falar, não, filho, fica tranquilo, porque se for para ser mandado embora, você vai arrumar outro emprego. Então, a importância de você colocar o que você está sentindo para fora, né? E poder encontrar essa ajuda. Eu tenho um terapeuta que é muito 10 mesmo, meu marido, não sei se ele está ali. Olha, é tratamento de choque. Quando eu estou assim, preocupada com alguma coisa, eu me lembro no primeiro semestre da faculdade, né? Eu fiquei andando para lá e para cá, aqui no quintal da igreja, falando, meu Deus, eu já estou em uma certa idade, eu não vou conseguir até o final. Eu estou presa aqui, eu não sei porquê. Me senti liberta agora. E eu me lembro que ele falou assim, eu falei, bem, aí ele falou, por que você está assim? Não, porque a professora falou que é muito difícil. Ai, meu Deus, como que eu vou conseguir? Ele tinha de entrevistar psicólogos, né, que estavam na área de psicanálise, e eles tinham que ter doutorado. E a gente estava procurando, só achava psicólogos que tinham feito só o mestrado. E a faculdade exigia o doutorado e ligar para se eu tenho mestrado, eu não posso, estou viajando, está muito difícil, a gente não vai conseguir. E as meninas, porque são bem mais novas, antes elas eram adolescentes, né, que estudam comigo, hoje elas já estão com 20, 21, mas na época eu achava eles muito assim, tranquilo, né, e sem pressa do prejuízo. Eu já estava em prejuízo porque eu já entrei na faculdade, né, com uma certa idade, então eu estava, né, e elas tranquilas. Eu cheguei para uma delas e falei, olha, deixa aí, que eu vou ligar. E eu ligava, não dava certo, e o pastor atrás de mim, bem, para de ser trouxa, tratamento de choque, para de ser trouxa, bem, lógico que você vai conseguir, você parece uma trouxa, não sei o que, e começou a falar de trouxa, aí eu, para de me chamar de trouxa, eu não sou trouxa. Né? E tratamento de choque. E é bom que funciona, irmãos. É bom. Né? Porque se ele ficasse, não, amor, tem gente que é assim, mas tem outros, mas não vai fazer isso, hein, gente? Mas não vai começar aí o pessoal, vou me matar. Não, você é trouxa, não vai se matar. Não faz isso não, viu, gente? É que às vezes funciona, às vezes é pior, né? Quer se matar? Tá uma arma. Mas isso não é bom. Mas funcionou porque eu começo também a dar risada e aí dá certo. Ele tá aí. Aí ele começa a falar, aí me acalmei, fiz, deu tudo certo. Teve um psicólogo que a gente foi fazer a entrevista. As meninas estavam com o celular descarregado, estavam com o tablet pequenininho que ele comprou para mim. E o tablet não queria pegar naquele dia, de tanto usar, o botão já estava fundo, aí não queria. Aí a gente toda feliz que tinha conseguido, naquela, né, ansiedade de mostrar a professora tal, quando a gente foi ver em casa não tinha gravado nada. Mas Deus é tão tremendo, porque aí a gente teve a oportunidade de fazer de novo. Ele falou, não, vem aqui de novo que a gente vai fazer. Então, às vezes a gente tem ansiedade, né? Tem uma preocupação lá no futuro, achando que não vai dar certo. E Deus, como sempre, Ele mostra que Ele está no controle, né? Por isso que Ele fala, para a gente lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Porque Ele, só Ele, tem cuidado de nós. O Senhor realmente, Ele tem cuidado de nós. Mas mesmo assim,
O ser humano, ele é ansioso por natureza. Então estamos sujeitos ao medo e sentimentos ansiosos. De repente, aí que está. A ansiedade, ela mexe com o nosso organismo. E por você não conhecer o seu organismo, você fica mais ansioso. E por você não conhecer muito, vai ficando mais ainda ansioso. E a ansiedade, ela vai mexer com todo o seu organismo. Ó, eu cheguei a fazer cheguei a fazer exame de sangue, um monte de exame e tudo normal. O médico olhou para mim e falou: ah, tá tudo normal. Você quer um remedinho, alguma coisa? Eu falei: não, quero. Se eu tô normal, eu tô normal. E aí o que aconteceu? O que acontece? Vamos ver aqui as coisas que acontecem, que pode ser que você está passando por isso e acha que está com alguma coisa. Mas sempre é importante você ir no médico, né? Porque pode ser que sim, pode ser que não. Então, fez exame. Não deu nada, você vai começar a estar tratando essa sua ansiedade. Vou estar falando até onde ela chega, quanto tempo ela fica no corpo. Então, de repente, o coração começa a acelerar, as mãos começam a transpirar, o rosto parece queimar, como brasa, alguns ficam pálidos, o sangue some. O sangue, ele some, irmãos, porque eles vão para o músculo, né? Depois vou explicar que a ansiedade falar, calma. Por isso que eu me amarrei aqui porque eu sei como eu sou. O sangue some, as palavras se atrapalham e ficam gagos, que nem eu fico às vezes agora, nesse momento, vocês vão vendo já os sintomas aqui. Outros ficam paralisados, alguns choram e outros começam a rir descontroladamente. E esses que riem descontroladamente, eles vão rindo. Começa a chorar, né? Talvez já tenha acontecido isso e você não sabe o porquê que aconteceu. Eu estou lembrando do leão que colocaram no Face. Né? Então, esses são os sintomas da ansiedade. Quando, porém, a ansiedade vem sem causa aparente ou em intensidade exagerada, torna-se prejudicial. Aí é hora de buscar socorro. Então, quando a ansiedade vem sem causa aparente. Por quê? Porque muitas ansiedades, ela tem uma causa. Muitas têm, outras não têm. Né? O descontrole, né, do nosso hormônio, né? A mulher, quando está nesse período de menopausa, né, vai acontecer essa irregularidade no organismo e vai aparecer, querer, né, entrar pela portinha, a bonitinha da ansiedade. Mas tem como deixá-la do outro lado, né? Então, não é porque, estou entrando na menopausa, a depressão está lá nos Estados Unidos, eu já estou depressiva porque eu estou na menopausa. Gente, né? A gente tem que, tudo a gente tem que estar analisando, né? Tendo discernimento. Tudo a gente não pode, tipo assim, a gente vai no médico e o médico, ele fala assim para você, olha... Ele mede sua pressão e ele fala assim para você, olha, a sua pressão está alta. Está 16/7. A parte alta, realmente, né, 16/7. Mas a que tem que estar baixa, está baixa. Isso prova que eu tenho problema de pressão? Prova? Não prova, irmãos. Isso não prova, não está comprovado ali que eu tenho problema de pressão. Por quê? Porque minha ida ao médico, só de eu ir ao médico, a minha pressão já altera. Esses dias eu fui no médico e só de olhar para a cara dele já fiquei com a pressão lá em cima, né? E pior ainda que eu fiquei mais assim.
apreensiva porque ele falava outra língua. E falava como que era? Cubano. E ele falava rápido e ele queria que eu tivesse doutorado na língua dele, porque ele falava rápido e olhando para baixo. E nem olhava para minha cara e ele queria que eu entendesse. Eu falei, doutor, tem como o senhor falar um pouquinho mais devagar, que eu não estou entendendo muito. Aí ele olhava para mim. Aí com certeza minha pressão. E eu, alta, 16, estava 16/8. E acho que enquanto ele falava, ela estava indo para 20. E eu, alta, pressão alta. Você tem pressão alta? Eu falei, deve ser porque eu estou aqui. Eu falei para ele. Deve ser porque eu estou aqui, porque minha pressão deve aumentar. Eu acho que ele pensava que eu estava brincando e ele deve aumentar por eu estar aqui, eu morrendo de medo dele, né? Aí, vai fazer controle de pressão. Ele falava assim. Acho que ele estava detestando atender a gente brasileira. E eu, tá. Aí eu saí de lá com o coração. Ainda ele pegou a caneta assim. Aí acho que aqui pulsando, lógico, né? Aí ele pegou a caneta, fez assim na minha blusa. Aí fica com. Levanta um pouco. Tava com medo de ser contaminado. Levanta um pouco. Aí eu. Quer dizer, eu nem entendi o que ele estava. Ele só fazia. Aí. Vai fazer controle. Controle. Aí eu, tá. Aí saí e falei, meu Deus, tem misericórdia. E nós estudamos isso, que às vezes você não tem problema de pressão, mas devido à pressão e à a pressão, vamos lá, a pressão que o médico coloca em você, sua pressão realmente fica, né? E aí eu saí dali, cheguei em casa, com certeza não tomei posse, porque eu sabia a importância de se conhecer, né? Eu estou aprendendo, não estou 100%, mas estou aprendendo. Aí eu cheguei em casa, falei para o pastor, né? Demos um pouquinho de risada, que não tinha como não dar. Aí fui medir, fui medir a pressão e minha pressão estava 12/8, normal. Então, às vezes, né, próprios médicos põem isso, essa ansiedade em você. Você começa a pensar que está realmente doente, realmente o cérebro ele começa a controlar, por isso que o Senhor Jesus falou que nós devemos ter a mente de Cristo, temos que ter a mente dele. Porque se a gente colocar a mente que os médicos tentam colocar na nossa, né? No lugar que onde Jesus tem que estar, a gente começa mesmo a achar que a gente está doente. Realmente, a ansiedade, ela chega no pico que você tem realmente, você tem aquela sensação de morte. Você sente como se fosse morrer mesmo. Só que o que acontece? Ela fica ali 10 minutos. Você fica naquele, né? Ela dá um pico. Passou daqueles 10 minutos, você vai sentir a sensação de alívio. Pode ficar tranquilo. O próprio organismo, ele solta um calmante que eu fico... Quando o pastor fala que eu chego e eu fico falando, bem, olha que o professor, nossa, como Deus é tremendo, bem. O nosso próprio corpo, ele fabrica aquilo que você necessita. Aí o que vem? Muitos transtornos, muitas coisas, precisa de remédio, sim. Porque depois a gente pode estar estudando algumas coisas que acontecem no nosso corpo, que realmente vai precisar da ajuda do remédio. Mas esse remédio, ele vai curar? Não.
Remédio, infelizmente, o remédio, ele pode tentar remediar, como remédio não é para remediar, ó, remediar. A palavra já fala, né? Mas curar, só Jesus. Um dos professores meu, eu tive no outro semestre, foi um neurofisiologista. E ele falou assim: sabe quais são as pessoas que conseguem vencer as doenças, os transtornos, as coisas que aparecem? São aquelas que têm fé. Aí ele, né, pelo que deu a entender, ele não é cristão. Aí ele falou: é fé em qualquer coisa. Aí ele falou: fé no Buda, mas a gente sabe que a fé em Jesus, aleluia, em Jesus, é a fé que vale a pena ter, porque Ele que nos criou, Ele que sabe o nosso organismo, Ele sabe, né, aonde, né, o próprio, eu falo Jesus, Deus, o Criador, Jesus, o Salvador, né? Ele nos criou e Ele sabe como funciona o nosso organismo certinho. Então vale a pena? Tem que ir no médico? Deus criou os médicos? Deus criou os médicos, sim. É importante no médico fazer exame? É importante, sim. Não estou tirando, né, os médicos e, né, não, se Deus criou, há uma necessidade. Mas eu vou te falar, não adianta você se encher de remédio, porque você tem um remédio para dormir e você tem um remédio para acordar, porque o nosso corpo, ele solta um hormônio que faz a gente dormir e tem um hormônio que também é solto de manhã, ele só funciona de manhã para nos fazer acordar. Então você vê como Deus, Ele criou o nosso corpo com tanta perfeição, mas com tanta perfeição, e quem prejudica esse corpo, que é o templo do Espírito Santo, é os médicos, é nós mesmos, quando a gente não se alimenta bem, quando a gente não descansa, não se permite descansar, relaxar, né? Eu estava lá nessa viagem que a gente fez, o pastor, e teve um dia que eu me olhei lá, é meio estranho, né? Você olha para você. O mais importante é, como dizem aí, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, né? Você, em vez de você ficar olhando, a irmã não descansa, você olha para você, eu estou descansando. Mas você tem que olhar o lado do outro, mas não com o olhar crítico, né? De aquele irmão, misericórdia, é só o sangue do cordeiro sobre a vida dele. Não é, a gente olha com olhar de ajudar, de orientar. Aí eu comecei a olhar para mim. Então